não endereçarmos essa questão de uma vez por todas. E São Paulo é a maior mancha urbana do país. 22 milhões de habitantes na região metropolitana. Nós aqui temos que cuidar desse conglomerado urbano. Então é incontornável. Mas, por outro lado, o mundo está percebendo que, por ser incontornável, pode também ser uma oportunidade da gente repensar o desenvolvimento. Repensar o padrão do desenvolvimento. O que nós queremos do desenvolvimento, afinal? Como é possível aferir o bem-estar a partir de outros parâmetros que não sejam os tradicionais, que nem sempre revelam que a sociedade está evoluindo, está melhorando, está progredindo. Pelo contrário, às vezes você tem problemas, quando você enfrenta uma externalidade por algum efeito adverso de uma atividade econômica, o PIB aumenta. Mas, na verdade, o bem-estar não está aumentando. O PIB está aumentando porque você está tendo que limpar o que você sujou. Aí você fala, o PIB está aumentando. Mas, na verdade, você não está nem repondo o prejuízo que você teve. O mal-estar está lá. Você está longe do bem-estar. E você precisa raciocinar nesses termos. E isso exige criatividade. Quando nós lançamos o LED nos bairros, as pessoas, não, mas a lâmpada era mais cara. Né? Todo mundo questionava o custo-benefício. Só que você consome menos da metade da energia quando você troca a lâmpada. Então é um investimento que pode parecer caro. Quando você compra um ônibus elétrico, é um ônibus mais caro. Você tem que fazer a conta toda, como a gente diz hoje, né? do berço ao túmulo. Né? Você tem que fazer a conta do ciclo todo. Qual é a manutenção desse equipamento? Ela é muito mais barata do que o ônibus a combustível fóssil? Qual é a durabilidade desse equipamento? Quanto tempo ele vai durar? Qual é a emissão desse equipamento? Então são questões, são contas que não se fazia até outro dia. E São Paulo, Boulos, São Paulo vai ter que liderar essa discussão no país. Porque o que acontece em São Paulo não é porque a gente é melhor que ninguém, é por causa da escala. A escala de São Paulo dá a ela a condição de desbravar, de ser pioneira em coisas que cidades menores não terão condições econômicas e às vezes não terão as condições políticas para fazer as coisas acontecerem. A resistência pode ser maior. Quando São Paulo abre a vereda, abre a avenida, abre o espaço, as coisas começam a acontecer, o debate começa a acontecer. Então, e essa questão da urbanidade, nós temos 85% da população morando em cidades. É uma coisa, o Brasil é urbano. Tem que cuidar do campo, tem toda uma agenda do campo ambiental, a recuperação de pastagens, desmatamento zero. Tem toda uma questão ambiental para o campo que às vezes ganha muita visibilidade na imprensa, com razão. Mas a agenda ambiental das cidades nem sempre é tratada com a mesma urgência, nem sempre é tratada com a mesma importância. E ela é muito importante. Quando você vê o que emite gás carbônico no Brasil, monóxido de carbono, a descarbonização passa pelo fim do desmatamento e passa, sobretudo, pela pecuária. Nós sabemos que as nossas emissões vêm daí. E tem todo um trabalho sendo feito na direção de enfrentar esse desafio. Mas logo em seguida aparece a questão da indústria, que está nas cidades, e a questão do funcionamento da própria cidade, que é muito poluente. Agora, nós podemos fazer dessa circunstância um baita de um caminho para melhorar a sociabilidade das cidades, para a gente viver melhor, para a gente caminhar mais, para a gente pedalar mais, para a gente se comunicar mais, para a gente viver mais a cidade do que a gente vive hoje dentro dos nossos carros e a quilômetros de distância do nosso emprego. Porque esse é o maior drama da cidade de São Paulo. As oportunidades econômicas, elas têm uma dificuldade enorme de você distribuí-las pelo território. E isso é uma coisa que, no meu entendimento, tem que estar no alto das suas prioridades.
Cidade de São Paulo são muitas cidades de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe que quando tem um polo se constituindo em Itaquera, né? A Jacopêssego está mudando, a Amelo está mudando. Outro dia eu passei, a Amelo está toda transformada. Mas tem muito a fazer nas periferias para o progresso e a oportunidade chegarem lá. Eles não chegam. Aí você leva o metrô agora, me lembro do debate sobre a linha 6, né? Que é uma linha importante, que já devia ter sido entregue, mas como nós, na cidade de São Paulo, oferecemos para o metrô terrenos que eram municipais, e que iam acolher empreendimentos públicos compatíveis e acoplados à própria estação do metrô. Caso típico do Hospital da Brasilândia. O Hospital da Brasilândia, nós mudamos o projeto do Hospital da Brasilândia para no mesmo terreno onde ia ser feito o hospital, caber a estação do metrô. Então, essas coisas, quando nós, os centros esportivos estavam relegados, quando nós assumimos, estavam abandonados. Então, você via aquele baita centro esportivo, e sem grama no campo, com as quadras esportivas arrebentadas, o piso da quadra de basquete arrebentado, o ginásio com goteira, era um horror. Eu falo, bom, vamos fazer os novos céus nesses centros esportivos e vamos recuperar. Então, os céus da minha gestão foram todos feitos em centros esportivos na periferia para acomodar, né, interesses que eram da cultura, para ter biblioteca, para ter teatro, para ter cinema, para ter projetor, essas coisas todas, e ter os equipamentos de educação mais sofisticados que a cidade tem até hoje. Então, nós podemos, efetivamente, botar gente para pensar o que é a gestão Boulos 4.0. E você vai ser o 4.0 dessa nossa trajetória. O que é a nossa gestão 4.0? Que o Boulos vai tocar? O que é o sonho, os novos sonhos dos paulistanos? Que às vezes a gente nem sabe o que é. Você sabe que descobrir o que as pessoas não sabem que querem também é papel de uma liderança política da tua qualidade. Saber o que as pessoas não sabem que querem ainda. Mas quando se deparam com uma coisa, falam, puta, era isso que eu queria. Era essa cidade que eu queria. Era esse programa que eu queria. Era essa iniciativa que eu queria. E tem muito o que fazer, muito o que conquistar. Eu acho efetivamente que nós temos a oportunidade de uma figura como essa, que aparece de vez em quando na vida política nacional, e quando aparece a gente tem que cultivar e celebrar. Eu acho que nós temos efetivamente a oportunidade de chegar nessa eleição numa condição excepcional. E eu insisto em dizer, nós não podemos contar com um candidato excepcional. Nós temos que contar com um candidato excepcional que impõe bandeiras excepcionais, um programa excepcional. Eu, em 2012, eu termino aqui, Boulos, essa fala inicial, em 2012, eu saí do Ministério da Educação em janeiro de 2012, hein? A eleição é em outubro, eu podia ter ficado até junho, e muita gente dizia assim, fica até o último dia que você puder, para ganhar visibilidade, você vai estar num cargo importante, e aí quando você sair, você sai do Ministério mais perto da eleição. Eu falei, não quero fazer isso. Eu quero sair em janeiro, eu quero tempo para conversar com as pessoas. Eu quero tempo para a gente ouvir as pessoas, saber o que elas estão pensando de São Paulo. Eu quero tempo para estudar, essa coisa que virou pecado no Brasil. Você não pode hoje ler livro, estudar, ninguém. Eu quero estudar São Paulo. E eu tive a chance, eu tive a oportunidade de ter aula, que eu não chamo de outra coisa. Eu gosto de ser estudante, eu acho legal continuar sendo estudante. E aprender coisas que eu não sabia, que eu não lia, que eu não me deparei antes. E eu tive a oportunidade de contar com a Hermínia Maricato, de contar com a Raquel Ronick, de contar com o Nabil Bonduque, de contar com pessoas que
cidade o tempo inteiro. E aí as lideranças dos movimentos sociais, nós passamos 6 meses, num seminário, eu esqueci o nome agora, será? Não era Escuta São Paulo, Fala São Paulo. O Donato está aí, ele deve saber porque ele organizou tudo. E era uma oitiva da cidade inteira, de todas as áreas. O que nós vamos fazer para a pedagogia aqui? Como é que vai ser o nosso plano educacional? Como é que a gente vai liderar uma mudança na educação, um avanço na educação? Na saúde, como é que nós vamos reorganizar a saúde? Como é que nós fomos passando tema por tema e chamando as pessoas para falar? E vinha desde a pessoa mais humilde, que tinha uma vivência no seu bairro, que tinha um conhecimento do que estava acontecendo, até um professor catedrático. Todo mundo na mesma sala, de igual para igual, discutindo as coisas. E as ideias foram saindo. E eu não tenho dúvida em dizer que isso foi fundamental para a gente ganhar aquela eleição. Foi muito importante, porque quando você vai para um debate com essa carga de conhecimento popular, acadêmico e coletivo, você vai voando para o debate, você vai sobrando para o debate. E geralmente o teu adversário não espera que você esteja sabendo tanto, sobretudo quem está no cargo. Quem está no cargo sabe mais, porque está lá. Mas se você se prepara, e aí não é uma questão só da informação, é o que você faz com ela, o que você faz com a informação. E aí é a inteligência que conta e a discussão prévia que conta, para oferecer para São Paulo um plano audacioso de transformação. E você vai poder também, como eu pude, ter um governo federal aliado. Que é outra coisa muito importante. Vocês pensam que a cidade de Nova York, a cidade de Paris, elas são governadas a partir só do poder local? Isso não existe. Mas a cidade de Paris, ela foi feita pelo Império Francês. Não foi feita. Ela foi reconstruída pelo Haussmann, pelo Império Francês. Foi um empreendimento imperial para aquela cidade acontecer. A mesma coisa a cidade de Nova York. Até hoje se comemora o plano diretor de Nova York, que tem mais de 200 anos. É assim que essas grandes cidades funcionam. Então, a pegada federal é importante. Sabe, acoplar com o que está sendo proposto, o plano de transformação ecológica que está sendo proposto, o Minha Casa Minha Vida que foi resgatado, está cheio de programas da cultura. Nós temos que acoplar os programas, porque a escala de São Paulo exige pacto federativo em torno dela. E você está falando de uma região metropolitana que responde por mais de 10%. A cidade de São Paulo responde por mais de 10% do PIB do Brasil. E a região metropolitana responde por 20% do PIB do Brasil. Ou seja, de cada 5 reais produzidos no Brasil, 1 é na região metropolitana de São Paulo. É um colosso isso aqui. Não é? É um colosso essa cidade. Então você tem que, evidentemente, olhar e compatibilizar os teus planos com o que está acontecendo de melhor no país. E essa força vai ser muito importante esse ano. A gente mostrar coesão em torno de um projeto paulistano. E eu, até por conta dessa conta macabra, 4 para nós, 8 para eles, 4 para nós, 8 para eles, pela minha conta, chegou os 4 para nós agora. Entendeu? Muito obrigada, muito obrigada. Mais barulho, faz favor. Não é sempre que a gente tem um ministro assim aqui em São Paulo. E a nossa querida ministra Marina Silva chegou, então eu vou chamar para compor a mesa a ministra Marina Silva.
eu vou, só antes de apresentá-la formalmente, dar um salve para os pré-candidatos e pré-candidatas que estão aqui. Se alguém não for citado aqui, por favor, dá um nome para alguém da equipe, que na próxima vez que eu vier eu dou um salve. É muita gente, ainda bem, todo mundo está presente. Então, Pedro Marcum, da Rede, Marina Bragante, da Rede, Marco Martins, da Rede, salve, Luciano Almeida, do PDT, Carlos Aquino, do PT, Dom Sabino, do PDT, Maicon, da Bike, do PV, Vini Lima, do PSOL, Ingrid Soares... Foi com torcida, Vini Lima. Tá bom, Vini. Tá boa a campanha. Ingrid Soares, da Rede, Ayrton Moreira, do PSOL, Janete Oliveira, do PDT, Paraíba, do PT, Lina Santos, Gabriel de Medeiros, Mariana Félix, do PSOL, Maurício Ribeiro, do PSOL, Luciano Barbosa, do PT, Natasha Santana, Agostinho Ferreira, do PSOL, Moema Arruda, do PDT, Verônica Evangelista, do PDT, Genivaldo Gonçalves, do PT, Aline Mota, da Rede, Manuel José da Silva, do PDT, Felipe Fajardo, do PT, Rony Miguel, do PV, Shirley Pancará, do PSOL, Flávio Soares, da Rede, Joy, da Rede, Evandro Reis, do PDT, João Batista e Rogério Formiga, do PSOL, Danilo Bifone, do PDT, Paulo Ferraz, do PT, Jadel Teixeira, do PDT, Rubens Wagner, Wesley Silvestre, Jackson Vilar, do PDT, Robson Feijão, do PV, desculpe, professor Ronan Goulart, do PDT e Carol Iora, do PSOL. Palmas para todos os pré-candidatos, pré-candidatas. Sim, esse grande momento, né, que a gente vai ter a honra de apresentar essa mulher que todo mundo estava esperando aqui para falar, que é um exemplo para todos nós, filha de um seringueiro e de uma dona de casa, descobriu a vocação para as causas sociais, depois de fazer um curso de liderança sindical rural, ministrado por Clodovis Boff e Chico Mendes, nada menos. Nada menos. Ela foi eleita vereadora, deputada estadual e senadora. É mulher negra, ex-seringueira, empregada doméstica e professora de história, com mais de 4 décadas de militância e vida pública, mãe de 4 filhos e referência no Brasil e no mundo por sua luta pelas causas socioambientais. É com muito orgulho e quero muito barulho para a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança de Clima, Marina Silva! Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, pedir desculpas, porque acabou que atrasou, né, algo fora do controle, até conseguir chegar na viatura, já estava mais de 40 minutos atrasado o meu voo, teve um probleminha ali, mas... o bom é que estou aqui, quero cumprimentar de um modo especial esse companheiro, futuro prefeito, nosso pré-candidato, Guilherme Boulos. Quero cumprimentar também o nosso ministro da Fazenda, esse amigo, companheiro de jornada de governo do presidente Lula, Fernando Haddad. Acho que esse plenário aqui está trazendo algumas recordações, né, Haddad, de bem pouco tempo, 2022. E quero cumprimentar a querida Ana Estela, companheira do Haddad, a Natália, companheira do Boulos, e cumprimentando aqui todos os nossos parlamentares, na pessoa da nossa deputada estadual, Marina Elô, também nossos vereadores, na pessoa do nosso... querido Paulinho Juventude, o vereador mais jovem, né, do Brasil, e quero cumprimentar a todos os nossos candidatos e candidatas que já foram aqui mencionados e mencionadas, na pessoa da Marina Bragante, nossa candidata a vereadora, e dizer que é muito bom olhar para esse conjunto de pessoas aqui dentro desse auditório, nesse movimento. Eu falei com o Boulos quando a gente conversou, né, de que a campanha dele precisa ser um movimento, viu, Pezinha? Um movimento aonde a gente vai fazendo uma frente ampla para elegê-lo prefeito da cidade de São Paulo. E essa frente ampla, além dos nossos partidos que já estão no DNA dessa campanha, ela
deve extrapolar aquilo que a gente pensa em frente ampla. Né? Eu falei a palavra, assim, lá vai a Marina querer levar o negócio para outro canto. Mas a frente ampla é a frente ampla com as mulheres, é a frente ampla com a juventude, é a frente ampla com as pessoas com deficiência, a frente ampla com a população LGBTQIA+, é uma frente ampla que extrapola os partidos, porque cada vez mais a política é um movimento que tem que extrapolar a quadratura daquilo que nós entendemos como os operadores da política e poder tornar o Boulos vitorioso. Eu sei que o tema para falar é sobre cidades do futuro e transformação ecológica, que eu tenho certeza que o Haddad já falou aqui da experiência dele, que foi excelente como prefeito e que perdeu a eleição não foi pelos defeitos, foi pelas virtudes, porque os pioneiros sempre pagam um preço alto por ir na frente. Existem os pioneiros e existem os desenvolvedores. Os pioneiros são aqueles que vão na frente sem saber se tem água, se tem terra fértil, se os vizinhos são bons, se tem ou não tem bicho peçonhento. Os desenvolvedores, eles vão, mas eles fazem muitas perguntas. Eles perguntam, tem água? Os vizinhos são bons? Tem muito bicho peçonhento? Será que dá para passar naquela ruela? E tal. E para quem eles fazem essas perguntas? Eles fazem essas perguntas para os pioneiros. Os pioneiros que foram desqualificados, que foram rejeitados, chamados às vezes de sonhadores, chamados às vezes, né, de viajandando, aquelas coisas todas que eles nos desqualificam. Mas quem responde às perguntas são os pioneiros. Né? Dos mais de 700 quilômetros de ciclovia que tem nessa cidade, 50% foi feito na gestão de Fernando Haddad. E o Boulos vai aumentar e fazer muito mais. Cidades resilientes são cidades que são capazes de fazer uma composição orgânica com o território, com as pessoas, com a tecnologia, com a natureza. E para que isso aconteça, para que a gente tenha cidades que sejam do futuro, no contexto da necessidade de uma grande transformação ecológica, é preciso que a gente faça um primeiro movimento. O primeiro movimento é de reconhecer que, em que pese os ganhos que tivemos, e tivemos muitos, e vocês sabem quais, também tivemos muitos prejuízos. Apesar dos muitos ganhos que tivemos, nós temos hoje cidades que são, inegavelmente, em muitos aspectos, insustentáveis. Nós temos cidades com grande adensamento populacional. A cidade de São Paulo, com 13 milhões de pessoas, não é uma cidade com um adensamento populacional muito grande. Esses 13 milhões de pessoas, se não me engano, são aqueles que demandam transporte com legítima razão, que demandam moradia, saúde, educação, entretenimento, oportunidade para desenvolver suas potencialidades, mas estão adensados num pequeno espaço. Pensar na transformação que nós precisamos fazer em relação às cidades é atender a demanda de transporte. A média, segundo pesquisa que foi realizada, divulgada, me parece que foi em 2021, pelo Valor Econômico, de demora do brasileiro, né, no transporte para ir trabalhar, é algo em torno de 4,7 horas. Em São Paulo, é quase o dobro disso. É 7, alguma coisa o tempo que você fica dentro do transporte. Nesse tempo, se a gente for fazer um cálculo, nós vamos encontrar uma mãe que deixa de estar com seu filho mais cedo, um pai que deixa de estar com seu filho mais cedo, um estudante que deixa de poder estudar,
para a sua faculdade, ou fazer a alegria de casa, como eu estou aprendendo agora com meu neto, eu digo, vem fazer com a vovó o dever de casa. Aí ele falou, não é dever de casa, vovó, é alegria de casa. Eu digo, ups. Esses professores modernos estão corretos, porque dever de casa é um negócio meio assim pesado, né? No entanto, mesmo sendo a alegria de casa, ele não vai muito alegre, não. Então, crianças que poderiam estar estudando, ou outras coisas que a gente poderia estar se divertindo, criando. Então, pensar na transformação das cidades para que elas se tornem resilientes, é a gente pensar, né, num planejamento em que melhor se o trabalho estivesse perto da gente. Mas quando não está, que a gente tenha um transporte público eficiente, que a gente tenha diversidade de opção para poder chegar mais rápido e mais segurança. Isso é pensar, não é, no que seria essa transformação. Outra coisa importante, não é em relação no quesito ainda transporte, a poluição atmosférica. O Greenpeace fez uma pesquisa nas 5 maiores cidades do mundo, e acho que foi no ano de 2020, em que cerca de 15 mil pessoas morreram por agravamento da poluição atmosférica em relação a doenças pulmonares. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que temos que reconhecer que o nosso padrão de cidade é um padrão que está se tornando insustentável. Agora, essa insustentabilidade não tem a ver só com a questão de natureza recente. Tem a ver também com processos históricos, em que nós não fomos capazes de ouvir os alertas da ciência. Por isso que eu fico muito feliz, Guilherme, que você está fazendo um programa ouvindo os diferentes setores da sociedade, da cidade de São Paulo. E por que é importante o programa? É porque é nele que vai estar espelhado os anseios da população, as soluções da população. A inteligência de poucos nunca vai substituir a inteligência de todos. Ainda que às vezes ela tenha que ser sistematizada, porque senão nós vamos fazer um livro dessa altura, igual aquela lista de veículo que a gente tinha antigamente. Vai ter sim uma sistematização, mas ali vai estar o espírito da contribuição para a arte, para o transporte, para a energia. No quesito poluição atmosférica, ter bicicletas, ciclovias, ter carros elétricos, carros movidos a biodiesel, transporte público coletivo de qualidade, vai ajudar na saúde das pessoas, na saúde da cidade, e que a gente tenha melhores condições de nos locomover para divertir, trabalhar, estudar, fazer o que a gente quiser com o tempo livre que tivermos. Uma outra coisa importante desse déficit histórico que nos levou a algumas insustentabilidades, apesar dos ganhos, eu sempre digo, é o fato de que a humanidade, nos últimos 300, 400 anos, tentando atender às nossas demandas, para que tenhamos uma vida melhor, em que pese as imensas desigualdades sociais, quando nós fizemos a Revolução Francesa e substituímos as monarquias pelas democracias, nós éramos 1 bilhão de pessoas. A condensação das 3 palavras, igualdade, liberdade, fraternidade, mobilizou o mundo inteiro na direção de um dos maiores empreendimentos que já se viu. E aí é interessante, às vezes eu penso nisso, se eu fosse fazer uma captação de recursos para um projeto, ou botar isso nas obras do PAC, ou no PPA de alguma coisa, e eu dissesse, vamos fazer um empreendimento, hoje nós somos 1 bilhão de pessoas, mas nós vamos fazer esse empreendimento e conseguir meios para chegar a 9 bilhões de pessoas. Gerar energia para 9 bilhões de pessoas. Comida e remédio
vestimentas. Ninguém ia acreditar no empreendimento desse. Mas essas 3 ideias nos mobilizaram até aqui. Viu, querido Suplicy? Para sair de 1 bilhão de pessoas para a quantidade de pessoas que nós temos. Portanto, não vamos desqualificar as ideias. Eu vi um dia desse um pequeno trechinho, porque vocês pensam que a gente conversa o tempo todo. Ninguém tem tempo nem de pentear o cabelo. Não estou dando indireta para ninguém, por isso que eu passo aqui. A gente não tem tempo de nada. Mas eu vi o nosso ministro da Fazenda brilhando numa das comissões, dizendo: vocês não gostam de livros, vocês não gostam de arte, vocês não gostam daquilo que faz a gente transcender ao sofrimento, às vezes transcender a nossa própria limitação de entender as coisas. Então, se a gente desqualifica as ideias, a gente fica no mesmo lugar. E é por isso que vocês têm um prefeito que não precisa ter ciúmes dele, tá certo, pessoal? Não precisa. A gente já sabe que ele é comprometido com o movimento de moradia para pessoas que não têm moradia. A gente já sabe que o compromisso dele é visceral, como disse o Dom Mauro Morelli, com os que não têm, com os que não podem, com os que não sabem, para que um dia possam, saibam e tenham. Portanto, vamos nos sentir seguros nesse lugar. Não precisa repetir o tempo todo as nossas palavras de ordem, porque senão a gente mostra uma certa insegurança. Isso já está no nosso DNA. Qual é a palavra nova que faz com que pessoas de diferentes campos possam vir se somar a esse projeto? Por isso que eu disse que é um movimento. Vamos fazer um movimento, porque é esse movimento que vai fazer com que ele vá para o segundo turno e, se Deus quiser, a gente possa ter um prefeito de uma das maiores cidades do mundo comprometido em fazer a transformação ecológica no contexto de uma cidade com alta complexidade urbana, para que a gente possa fazer com que esse município de São Paulo, que é considerado, a cabeça da locomotiva do Brasil, agora possa criar um novo ciclo de prosperidade, com democracia fundamental. Sem democracia, a gente não consegue nem eleger quem a gente gostaria. Um novo ciclo de prosperidade, onde o conhecimento, a tecnologia, a indústria sejam de base sustentável, a reindustrialização verde. E para isso nós temos o terreno do plano de transformação ecológica. Ele vai se realizar, não é de cima para baixo, ele vai se realizar de baixo para cima, no território, lá na comunidade. O que é transformação ecológica na comunidade? É saneamento, é encosta, é drenagem, é às vezes a dura realidade de ter que remover aquela comunidade ou uma parte dela para um outro lugar mais seguro. É muito triste poder dizer, que nós temos 1.942 municípios atualizados pela Casa Civil, que era 1038, com dados científicos do CEMADEM, que diz que estão sujeitos aos mesmos riscos que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Isso envolve mais de 80 milhões de pessoas no nosso país. Fazer a transformação ecológica é fazer com que essas pessoas possam sair da situação de risco. Hoje, todo o nosso olhar, Guilherme, é voltado para fazer a gestão do risco. Então, quando desaba o morro, quando aconteceu em São Sebastião, quando caem as chuvas, a gente se mobiliza e está correto. Tem que socorrer, tem que reconstruir. Mas nós temos que ir para um outro patamar, que é o patamar de fazer
a gestão do risco, é como a gente se prepara, é como a gente adapta, é como a gente transforma. Se for possível, eu queria botar só uma ilustração disso que eu estou dizendo, que eu mostrei lá na Marcha dos Prefeitos. É uma ilustração dessa história da diferença de gestão de risco e gestão do desastre. Hoje, todo o nosso esforço no Rio Grande do Sul está na parte laranja. Nós estamos fazendo a gestão do desastre. Mas nós temos muito pouco de intervenção na gestão do risco. Então, o desafio que está posto para mim, né, segunda-feira eu e o Fernando vamos fazer uma reunião. Estamos trabalhando uma proposta, ainda é um processo colaborativo, para ver se fica de pé. E é isso que nós vamos fazer aqui. A versão 1.0.1 de um plano de gestão de risco climático, olhando para as 1942 cidades que estão sujeitas a esse risco climático extremo, para que a gente possa estar adaptado, a gente possa estar preparado. O que é isso, Marinho? É que a gente vai ter que criar sistemas de alerta. A gente tem que estabelecer rotas de fuga. A gente tem que criar lugares para onde as pessoas devem ir. A gente deve armazenar alimento, remédio, água potável. A gente deve ter um banco de voluntários para que na hora que é preciso, em vez de cada um correr para fazer às vezes a mesma coisa, a gente já tem um cadastro que diz, tem X e X% de pessoas que têm habilidades para lidar com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por serem idosas, ou porque têm deficiência, ou porque são crianças. A gente tem que estar preparados. São Paulo está dentro dessa lista dos municípios, não é? que o CEMADEM colocou. Obviamente que como cidade inteira não. Mas vai olhar para alguns lugares da cidade de São Paulo. Vamos fazer o mapa de risco da cidade de São Paulo. Eu sei que isso já existe, para que a gente tenha sistemas de alerta. A cidade de Jaboatão dos Guararapes teve uma situação lá em Pernambuco, que vocês viram morrer uma grande quantidade de pessoas por causa das cheias. Na cidade de Jaboatão do Guararape, um experimento do CEMADEM, do Instituto do Centro de Meteorologia do Brasil, que foi criado em 2012 pela presidente Dilma, após o desastre lá de Petrópolis. Esse centro, ele fez um experimento com jovens de escola do ensino médio. Distribuiu equipamentos de baixo custo, treinou esses jovens e criou um sistema de alerta, uma defesa civil infanto-juvenil quase, né? E deixou essa juventude preparada. No município de Jaboatão dos Guararapes, segundo o que o professor Carlos Nobre me falou, não tivemos a mortandade, não morreram pessoas, nenhuma pessoa, como aconteceu em outras cidades. Qual foi a diferença? Treinados, conectados com o CEMADEM, eles fizeram o alerta para a população. Como hoje, né, uma pesquisa que eu vi em 2014, não é? 75% das pessoas da minha idade, 65 anos para cima, eles se orientam pelos jovens. Quer comprar uma coisa? Pergunta para o filho. Quer, porque... E será? Se eu vou ser enganado, esse negócio está aqui na internet, eu não sei direito, tem muita gente que é conectada, mas eu, sinceramente, eu pergunto para meus filhos. Né? Então, pergunta para os filhos. Agora, você imagina essa juventude treinada, fazendo sistema de alerta e avisando a cidade. Todo mundo da comunidade acreditou. E todo mundo saiu antes. Levaram as suas coisas, foram para o lugar certo. A cena lá de Niterói foi o que me abriu a história para ter um plano assim, que faz o olho aqui na gestão do risco. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um enterro de pessoas que ficou ali na igreja. A igreja fica num ponto bem alto lá. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, meu Deus, se tivesse um sistema de alerta, se tivesse o preparo,
a população toda teria corrido lá para a igreja. E em vez da gente ter pessoas ali que perderam suas vidas, nós teríamos pessoas amontoadas, com cachorro, com gato, com colchão, com o que desse para levar. Mas estariam todas vivas. Então, isso é a gente estar preparados. Os eventos extremos vão continuar acontecendo. Então, a agenda com a qual nós lutamos é mitigação. Vamos continuar o que leva à mudança do clima. Não tem como não mitigar, diminuir a emissão de CO2. E isso nós estamos fazendo. O plano de transformação ecológica, duplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética para reduzir a emissão. Nós já conseguimos reduzir desmatamento em 55% nesse primeiro ano e meio do governo do presidente Lula. O presidente Lula foi agora na Colômbia e fez um acordo com a petroleira colombiana. Qual foi o acordo que foi feito entre a Petrobras e a petroleira colombiana? Foi de produzir hidrogênio verde, de produzir biocombustível. Muito bom. Isso já é colocar em prática a transição energética, criando nova fonte para que a gente reduza o problema. Mas não basta isso. A gente tem que se adaptar, porque já está acontecendo e nós temos que estar adaptados. A outra coisa é preparados. Essas medidas emergenciais que o Ministério da Integração já tem até um plano na Defesa Civil para que a gente faça isso. A outra coisa é que, além de mitigar, adaptar e preparar, nós vamos ter que transformar. Por isso que nós precisamos de pessoas com esse compromisso. Transformar a cidade. 700 quilômetros de ciclovias, isso já é transformação. Uma frota de ônibus eletrificado, isso já é transformação. Casas do Minha Casa Minha Vida, que tenha energia solar, que esteja num lugar seguro, que esteja num ponto em que as pessoas possam estar mais próximas do seu trabalho, da oportunidade de trabalho, isso já é transformação. Nós vamos ter que nos transformar. E por último, nós vamos ter que transformar, inclusive, a nossa mentalidade. E isso é doloroso. Eu conversei com uma pessoa lá no Vale do Taquari, do município, em que ele disse: menino, isso aqui sempre acontece. Quando eu falei isso, é a mudança climática. E eu sei que muita gente disse: lá vem esse povo querer inculcar a gente com esse negócio. Aí ele falou para mim: ministro, isso aqui sempre aconteceu. Há 90 anos atrás, em 1941, já aconteceu isso. A gente já sabe que isso acontece a cada 90, 100 anos. Eu digo, infelizmente, vai acontecer mais intensamente e mais frequentemente. Aí, no ano passado, foi 2 vezes. Agora já aconteceu. De novo, 3 vezes. Como é que a gente faz o luto de pessoas que têm a sua loja, a sua casa, naquele bairro há não sei quantos anos? Nós vamos ter que lidar com muitos afetos. Mas nós também podemos lidar com muitas esperanças. A esperança de um novo ciclo de prosperidade, com democracia, com combate à desigualdade, com sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, política, ética e de valores. E eu diria sustentabilidade estética. A estética faz parte da política. Uma política, não é, que mente, que nega a realidade, tem uma conformação muito estranha. Né? Muito estranha, para não dizer feia mesmo. Né? Muito estranha. Então, a sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo ideal de vida. E eu brinco para criar conectividade, e termino por aqui, Boulos, dizendo: se no passado nós éramos a maior parte desenvolvimentistas, certo? Esquerda, mas desenvolvimentista. Direita, não é direita negacionista, né? Essa não. Mas também desenvolvimentistas, socialistas, desenvolvimentistas, eram a maioria. Hoje a natureza nos obriga que sejamos todos sustentabilistas. Vai ter que defender a natureza, vai ter que mudar a forma de se relacionar com
só é possível numa perspectiva generosa, aonde a gente sai da nossa zona de conforto para conversar com o outro. Eu já era amiga do Fernando desde que a gente se conheceu no governo do presidente Lula. Ele bem mais novinho do que eu e eu com 45 anos. E com o Guilherme, eu termino com esse testemunho. Eu conheci o Guilherme em 2 momentos, por ele mesmo e pela boca de outra pessoa que eu nem sei se está aqui, né? Que é o pastor Levi. O pastor Levi, ele gosta muito do Guilherme. Cadê ele? Eu escutei a risada dele, eu acho. O Levizão, né? E quando foi a campanha do Boulos, aquela que ele quase ganhou, quem ligou para mim? O Levizão. Esse menino é um menino de Deus. Ele nem sabe que ele é de Deus, mas ele é de Deus. E você tem que apoiar ele, mano. Porque as coisas que ele faz é coisa de Deus. Eu sei que não precisa ter a fé que eu tenho, que o Levi tem, certo? Porque política tem que ter ética. Não precisa ter religião. Não precisa nem ter religião. Se não quiser ter, não tem. Mas tem que ter ética, tem que ter compromisso. Agora, a gente tem que respeitar quem tem também uma religião. É um ponto de conectividade. Então, eu conheci indiretamente. E conheci mais proximamente na campanha de 2018, onde eu saí com uma vitória retumbante, que eu agradeço imensamente a 1% que votou em mim. A gente ia para os debates e cá entre nós eu já era um pouco traumatizada com como era que a gente interagia na campanha, eu e o pessoal, né? Eu dizia, ai meu Deus, lá é meu cutucão. E eu pergunta, quem vai perguntar para a Marina? Aí eu dizia o nome do companheiro, né? Ai meu Deus, vem um cutucão aí. Mas respirava fundo, né? Aí com o Guilherme foi completamente diferente. A gente conversava nos bastidores e a gente tinha uma relação de respeito e de amizade. Olha que lugar estranho para fazer amizade na disputa eleitoral, cada um disputando em uma coisa. Então, gente, eu só quero dizer para vocês que eu estou aqui de coração, de corpo, de alma, para que a gente faça da campanha um movimento. E que bom que é um prefeito que já tem aqui o ministro da Fazenda, que trabalhará para todos os prefeitos eleitos, porque na democracia é assim. Mas, com certeza, na hora da decisão política, o voto vai ser do Boulos. Muito obrigada. Mais barulho para a nossa ministra Marina Silva! Eu falei que essa história foi inesquecível. Dei presente aqui para vocês, tá? Um para cada um. Desculpa, não sei se eu quebrei o protocolo, mandaram eu treinar, eu entrei. Também, Diogo Ogando, o seu cartão tá aqui. É o seu, vem aqui pegar então, antes da gente continuar. E aí, um para cada um. E aí a gente vai saudar aqui também o Dr. Calvo do PDT e o Darcy Rica do PDT, também pré-candidatos, que estão por aí. E a pré-candidata Cláudia Visoni do PV. Também os representantes partidários, Gabriel Gonçalves, presidente do PSOL São Paulo, Brito, presidente do PV, Jean, secretário executivo do PDT, Ana Martins, dirigente do PCdoB, Ingrid Stover, Marcos Martins, porta-voz da rede municipal, Bezinha Soares e Fernando Oliveira, porta-voz da rede estadual, e o Laércio, presidente do PT São Paulo. Meus parlamentares e as parlamentares, Marina Elou, da rede, deputado estadual, Carlos Gianatti, deputado estadual do PSOL, Celso Gianazzi, vereador do PSOL, Toninho Véspoli, vereador do PSOL, Ivan Valente, deputado federal do PSOL, Rui Falcão, deputado federal do PT, Antônio Donato, deputado estadual do PT,
A Daphne, co-vereadora da bancada feminista do PSOL. Luna Zaratini, vereadora do PT. E deputado estadual, nosso querido Eduardo Suplicy, do PT. E aí nós vamos para a nossa última fala da noite. Agora é hora de falar dele, que é pai da Sofia, da Laura e companheiro da Natália, filho de pais médicos, nascido e criado em São Paulo, e que aos 15 anos participou de um grupo criado por professores da sua escola para alfabetizar jovens e adultos na favela do Flamengo. A partir dessa experiência, tomou a decisão de se tornar professor. Ele é formado em filosofia, com mestrado em psiquiatria, especialização em psicologia clínica, um corintiano fanático que também é escritor e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Em 2018 foi candidato à presidência, em 2020 chegou ao segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo. Em 2022 foi o deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. Em 2024, estamos aqui agora, é pré-candidato à prefeitura junto com Marta Suplicy. Muito barulho para Guilherme Boulos. Boa noite, gente. Quero agradecer a presença de todas e de todos nessa noite para o nosso encontro sobre cidades do futuro e transição ecológica. E, aliás, agradecer o gesto, porque Marina, Haddad, cada um que veio aqui hoje trouxe 1 quilo de alimento que vai ser enviado para as cozinhas solidárias do Rio Grande do Sul, que estão atendendo as pessoas desabrigadas. Eu quero cumprimentar meu companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que foi um grande prefeito da cidade de São Paulo. O prefeito, é importante dizer, que fez ciclovias, o prefeito que fez a Paulista aberta, que faz com que a cidade recupere a convivência aos domingos, o prefeito que retomou e reavivou o carnaval de rua nessa cidade, hoje um patrimônio cultural e turístico inegociável da cidade de São Paulo. Nem 8 anos de governos ruins conseguiram mexer com isso. Tal foi a conquista para a cidade. Um prefeito que fez um plano diretor premiado, inovador e que levou muitas melhorias para a periferia dessa cidade. Obrigado, Haddad, por estar junto, por ter vindo aqui hoje no meio da batalha que você está para a reconstrução do nosso país. E quero cumprimentar minha companheira Marina Silva, essa mulher extraordinária, com a sua história, com a sua luta, e que, como ela disse aqui, falando do Haddad, foi também uma pioneira. Porque no tempo em que, quando as pessoas falavam de questão ambiental, de mudanças climáticas, muitas vezes o que se ouvia era o deboche, às vezes inclusive entre o nosso campo era descrença. A Marina estava lá, água mole e pedra dura. E hoje a história deu razão à Marina com a importância inegável e inescapável do combate às mudanças climáticas, da luta contra os desmatamentos e da luta ambiental e pela sustentabilidade. Obrigado, Marina. Um orgulho caminhar junto contigo, ter você aqui hoje. Quero cumprimentar todos os parlamentares que vieram aqui prestigiar esse evento, agradecer em nome do nosso sempre senador Eduardo Suplicy, que está aqui conosco.
e todos os pré-candidatos e pré-candidatas. E quero aqui fazer um apelo a vocês, porque eu tenho muita confiança de que nós vamos retomar a Prefeitura de São Paulo para o povo dessa cidade a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Agora, não basta a gente ganhar a Prefeitura. Nós temos que ter a consciência da importância que tem da gente eleger a maior bancada progressista da história da Câmara Municipal dessa cidade. Nós estamos acompanhando, eu estou lá como deputado em Brasília e vendo a dureza que é. O Haddad e a Marina têm que negociar com o Congresso a cada momento e sentem na pele a dureza que é. Nós conseguimos eleger o Lula, conseguimos derrotar o pior presidente da nossa história e colocar o Lula novamente lá para reconstruir esse país. Agora, o campo que elegeu o Lula não tem 1/3 da Câmara dos Deputados. Para aprovar qualquer projeto é um sacrifício, é uma negociação duríssima, tem que ceder, tem que puxar, tem que esticar. E por isso, para além da gente construir um belo projeto para a nossa cidade, da gente conseguir ganhar e retomar a prefeitura dessa cidade, o Haddad disse bem, nesse ponto eu tenho que concordar com a numerologia. Se foi, né, 2 deles, 1 nosso, 2 deles, 1 nosso, está na nossa hora, vai ser a nossa vez. Vai ser 2 nossos! A gente quebra a regra. 2 nossos, por favor! Agora, nós precisamos também ter uma bancada que sustente esse projeto que nós vamos construir na Câmara dos Vereadores. Isso é muito importante e por isso quero pedir uma salva de palmas a todos os pré-candidatos e pré-candidatas, todos os vereadores e vereadoras que estão aqui, pré-candidatos à reeleição. Olha, gente, a Marina apresentou aquele gráfico, aquele olho, e das medidas de como reagir ao desastre, de desenvolver sistemas de alerta, logicamente de todas as medidas de solidariedade, de abrigo, que inclusive o governo federal está fazendo nesse momento no Rio Grande do Sul, enfrentando todas as adversidades, a começar pela adversidade da mentira, da fake news, que é cruel num momento como esse. As pessoas usarem fake news em eleição, a gente já tinha visto. Todos nós sofremos na pele. Em 2018, no segundo turno, Haddad sofreu na pele. Agora, usarem fake news para atrapalhar o resgate de pessoas, usarem fake news para poder dificultar e desestimular as pessoas a fazerem doações para desabrigados, é de uma perversidade, é de uma desumanidade, que o que está em jogo não é mais um embate ideológico, esquerda, direita. O que está em jogo é ter um pingo de humanidade para lidar com os problemas e com os desafios que a gente está vivendo. Agora, o que eu queria falar aqui é compartilhar com vocês um pouco das ideias, das propostas que nós estamos desenvolvendo para outra parte, Marina, do gráfico que você apresentou, que é a parte da prevenção e da mitigação. E nós precisamos fazer da cidade de São Paulo um exemplo, um modelo de poder construir uma cidade resiliente às mudanças climáticas, uma cidade que seja exemplo de sustentabilidade e de transição ecológica. Eu queria falar de 3 desafios para vocês. O primeiro, que nós vamos nos comprometer na campanha que vai se iniciar, que estará com destaque no nosso programa de governo, é um plano ousado para a redução das emissões de carbono e de gases de efeito estufa na maior cidade do Brasil e da América Latina. A começar por uma mudança e alteração no modal da nossa frota, porque a maior emissão de poluentes na nossa cidade é feita pelo transporte. E uma parte significativa
pelo transporte público. Nós temos mais de 12 mil ônibus na cidade de São Paulo. A meta, do plano de metas que esse próprio governo estabeleceu, que está aí hoje, era terminar 2024 com 2 mil ônibus elétricos. Eles conseguiram até agora colocar 60 ônibus elétricos. Nós vamos, e esse será um compromisso de honra, eletrificar a frota de ônibus da cidade de São Paulo com 0 emissão de carbono. E aí é um debate, eletrificação de uma parte, híbrido de outro, com biocombustíveis, desde que seja carbono zero. Isso é possível de se fazer. O Haddad mencionou, é mais caro o ônibus elétrico. É verdade, ele é mais caro, mas ele se paga, porque o custo de rodagem dele é mais barato. O que é caro hoje é a bateria. E a bateria, como qualquer tecnologia nova, tende a ter uma degradação do preço ao longo do tempo, já está abaixando o preço. Nós precisamos fazer o aporte inicial e vamos contar com ele para isso, para poder fazer com o aporte do BNDES, com o Ministério da Fazenda, né, com os recursos do governo federal, para poder fazer isso e botar para rodar o ônibus elétrico, porque o custo é mais barato, além de menos poluente. Além de tudo, de melhor bem-estar, porque não tem poluição sonora. Eu fui conhecer em Santiago, em Bogotá, que são as 2 cidades da América Latina com maior proporção de frota elétrica dos ônibus, e em Xangai, na China, que tem 98% da sua frota elétrica. Fui andar de ônibus elétrico lá. É impressionante. Qualidade, o receio que as pessoas vão ter que ter é de dormir e passar o ponto de casa, porque não tem barulho nenhum. É muito melhor. E para nós, Haddad, que gostamos de ler livro, melhor ainda, vai poder ler no livrinho, voltando para casa ou indo do trabalho. É muito melhor. Na redução das emissões de carbono, não é só uma mudança no modal. Nós temos que pensar também redução de distâncias. Isso é essencial. Pense, a cidade de São Paulo, da maneira como está organizada hoje, é insustentável. Se nós formos aqui, nessa região, se nós formos na região da República, se nós formos na região da Barra Funda, são regiões onde tem a maior concentração de emprego por habitante da nossa cidade. Nós temos, em média, 400 empregos para cada 100 moradores. Se nós formos para a cidade de Tiradentes, no extremo leste, para o Jardim Guatemi, no extremo leste, nós temos 8 empregos para cada 100 moradores. Isso cria uma dinâmica de cidade pendular, em que todo dia de manhã, o extremo leste, o extremo sul, a noroeste, tem que sair para vir para cá, em ônibus lotado, 2 horas, com qualidade de vida pior. Muitos que vêm de automóvel individual, com congestionamento ainda maior na cidade, com mais emissão de poluente. Não é bom para ninguém. Nós estamos olhando as experiências internacionais, por exemplo, das cidades 15 minutos. Eu fui lá visitar o que a prefeita Anne Hidalgo, prefeita socialista de Paris, vejam vocês, o que a Anne Hidalgo está fazendo lá, que é o Paris 15 minutos, estimulando geração de emprego e renda nas regiões mais periféricas da cidade e estimulando, inclusive, para que as pessoas mais pobres e trabalhadoras possam morar também mais próximo da região central, possam morar em imóveis que hoje estão largados, abandonados na região central. Se você aproxima o lugar onde as pessoas moram do lugar onde elas trabalham, você estimula outros modais, você estimula que as pessoas possam andar mais a pé, andar mais de bicicleta. E aí a importância do debate que o Haddad começou a fazer nessa cidade a partir de 2012, que era a melhora e a reforma das calçadas para estimular a mobilidade a pé e uma rede cicloviária mais ampla. Isso é muito importante e passa por um projeto de redução das emissões de carbono. Um segundo desafio
que eu queria trazer para a nossa reflexão e também como um compromisso que a nossa pré-campanha hoje levará e a nossa campanha adiante assumirá, é de nós pensarmos um processo circular em relação aos resíduos sólidos. Isso é muito importante. Hoje, Haddad, 97,5% dos resíduos produzidos na cidade de São Paulo vão para aterros sanitários, sem enterrados. Apesar de todo o esforço feito nos governos progressistas, com pátios de compostagem, com centrais de triagem, com apoio a cooperativas, eles deixaram isso largado. Veja, nós temos oportunidade de construir um processo de reciclagem de resíduos na cidade de São Paulo exemplar. E digo mais, referência internacional, porque as cidades europeias são as grandes referências em reciclagem por tecnologia e por proporção dos resíduos reciclados. Aqui, além da possibilidade de fazer isso, nós temos um outro ativo que lá não existia, chamado catadores e catadoras de reciclagem. A gente pode fazer isso com distribuição de renda. A gente pode fazer isso, nós faremos isso estimulando uma cooperativa, ao menos, por distrito na cidade de São Paulo, dos 96 distritos, e fazendo convênio com a prefeitura, pagando por serviço ambiental. Se a prefeitura pode pagar para as empresas fazerem a coleta, muito bem, pode pagar também para cooperativas fazerem coleta seletiva porta a porta nessa cidade, e assim fará a partir do ano que vem. Nós podemos fazer algo modelo em relação à compostagem. O Haddad construiu pátios de compostagem nessa cidade. Um deles estão querendo fechar, inclusive além de não terem aberto. Outros. Gente, hoje existem tecnologias que você transforma, o resíduo orgânico em fertilizante orgânico para a agricultura em 6 dias. Eu vi essa tecnologia na China quando fui a Pequim e Xangai conhecer. É possível, num tempo muito mais rápido, além do estímulo à compostagem para que as pessoas façam com educação ambiental, partindo das escolas, com letramento socioambiental nas escolas, porque se as crianças fazem isso e aprendem isso, desde a separação do reciclável até a compostagem, na creche e na escola, elas levam isso para casa, levam isso para os pais. Agora, para além disso, é possível usar o que já tem. Se nós somarmos os resíduos de poda, de capinagem e de feiras livres na cidade de São Paulo, nós temos aí a matriz para fazer compostagem em larga escala. Sabe o que a prefeitura faz hoje? Pega o resíduo de poda de árvores, o resíduo das feiras livres e paga uma empresa para enterrar em aterro sanitário. Tá louco. É isso que acontece. Não pode, vira gás metano. Fortemente poluente, e com efeito estufa. O que nós queremos e o que nós vamos fazer é pegar esses resíduos, construir mais pátios de compostagem na cidade, transformar em adubo orgânico para alimentar a agricultura familiar de Parelheiros, de Marcilac, de São Mateus, e fazer alimento agroecológico para a merenda escolar na cidade, para as cozinhas solidárias para quem tem fome, para os restaurantes populares. E a gente faz a economia circular. É possível. Digo mais, é mais barato. Nós não só estamos perdendo hoje, do jeito que está uma oportunidade ambiental, como estamos perdendo uma oportunidade econômica e de geração de renda nessa cidade. Nós podemos gerar esse emprego. Eu estive lá em Parelheiros com a cooperativa de agricultores familiares semana passada, Imagine se você dá um fomento, dá um estímulo. O Haddad criou
criou um programa para isso, né? Que foi referência para fortalecer a agricultura familiar na merenda escolar, dar um estímulo para fomentar essas cooperativas de agricultores. Você também vai estar fortalecendo a geração de emprego local, no bairro. Ou seja, as coisas se encontram. E o terceiro desafio, que nós vamos nos comprometer no processo de transformação ecológica da cidade de São Paulo, é olhar, aprender com as tragédias que nós estamos vivendo, e particularmente com a tragédia especialmente dolorosa para todos nós brasileiras e brasileiros no Rio Grande do Sul, pela proximidade. Aprender as lições dessas tragédias e pensar um modelo de cidades permeáveis, de cidades esponja, de cidades drenantes. E isso significa um conjunto de medidas. Eu estou vendo, vi algumas placas aqui, e quero dizer que nós teremos compromisso de ampliar significativamente o número de parques e reservas na cidade de São Paulo. Aliás, se eles não implementarem até 31 de dezembro o Parque do Rio Bexiga, nós implementaremos no começo do ano que vem, dentre outros tantos parques. Não só parques na região central, parques também nas regiões periféricas da cidade, para estimular o acesso ao lazer, ao esporte, para as pessoas que vivem nas periferias. Nós estamos falando de ampliação da infraestrutura verde de maneira geral, numa nova estrutura de drenagem. O que eles fizeram com essas tais obras sem licitação? Quase 4 bilhões de reais canalizando o córrego de maneira muitas vezes irresponsável. Eu fui no Itaim Paulista, Dade, que você conhece muito bem, e vi lá uma comunidade que não enchia. Eles me chamaram, porque a prefeitura atual, Marina, fez uma obra sem planejamento, sem nenhum tipo de avaliação de impacto ambiental. Fizeram uma canalização de 200, 300 metros no córrego. Sabe o que aconteceu? Como fizeram sem planejamento? Onde fizeram canalização? Obviamente a água foi mais rápida, só que ela represou ali adiante onde acabava, e uma comunidade que nunca tinha enchido na vida, encheu na primeira chuva após a obra. Não é só que as obras estão sob um conceito errado, não é só que elas estão superfaturadas, elas estão prejudicando, parte delas, a vida das pessoas, por serem feitas sem planejamento. Alguém que ficou 3 anos lá, não fez nada, se desesperou porque chegou perto da eleição e está querendo fazer de qualquer jeito. Nós não podemos permitir. Nós queremos, por exemplo, trazer o debate dos parques piscina, que são aqueles que ao redor do mundo, e agora esse debate com o Rio Grande do Sul se tornou forte aqui, que funcionam como parques no período de seca e quando chove, funcionam como piscinões naturais, drenantes. É a lógica de uma cidade que não apenas pensa em drenagem, pensa em retenção dessa água, que vai para os lençóis freáticos, e que será usada em momentos de seca, porque eventos climáticos extremos é isso. Por vezes é cheia, por vezes é seca. É isso que o mundo está enfrentando nesse momento. Não dá mais para a gente ir só asfaltando com essa tecnologia. Hoje existem tecnologias cada vez mais desenvolvidas e acessíveis do ponto de vista econômico, de asfalto drenante, de concreto drenante, de pisos permeáveis. E nós temos que se adaptar e utilizar isso nas nossas cidades. Então, você tem a certeza, Marina, que dando tudo certo, se o povo de São Paulo escolher, o Ministério do Meio Ambiente e Haddad, o plano que vocês estão elaborando e construindo em parceria também lá no Ministério da Fazenda,
de desenvolvimento sustentável para o Brasil terá um parceiro na Prefeitura de São Paulo. Alguém que compartilha das mesmas perspectivas e dos mesmos princípios. E quero terminar dizendo o seguinte para vocês. São Paulo é uma cidade muito importante e muito grande para ficar na mão de gente que flerta com negacionismo. São Paulo é uma cidade muito potente, diversa, berço, inclusive, de lutas progressistas importantes. Não vamos nos esquecer, foi aqui nessa cidade o comício das diretas já no Anhangabaú, na Praça da Sé, na Praça Charles Miller. São Paulo disse não ao bolsonarismo, ao atraso, ao negacionismo, há 1 ano e meio atrás, nas eleições de 2022. A nossa cidade deu esse recado. E São Paulo, eu tenho muita confiança, dará o mesmo recado daqui a alguns meses. Um recado de quem quer uma cidade mais humana, uma cidade mais inovadora e uma cidade sustentável. Obrigado a todos e todas. Bom fim de semana e vamos que vamos para botar essa cidade. Muito obrigada. Mais barulho para Guilherme Gomes, por favor. Nós vamos fazer uma foto aqui com todo mundo que está presente. Vou saudando também os pré-candidatos Dudu Governador do PDT, Manuel Passos do PDT, Ribamar Passos do PSOL, Bianca Soares do PDT, Demétrio Rabelo do PT, Mara Leandro do PDT, Alstric Lucena do PSOL e Roger Gomes da Rede. Muito obrigado pela presença. Olha a foto, todo mundo aqui, ó. Perfeito. Faz barulho para Boulos Prefeito! Eu digo Boulos, vocês dizem prefeito? Boulos? Prefeito! Boulos? Prefeito! Boulos? Prefeito! É isso aí, muito obrigada pela presença de todo mundo. Até a próxima.